Exemplo 2. Calcule a área do conjunto formado pelos pontos x, y do plano, tais que o y está entre x² e y e raiz dx. Tá? Então a gente tem que analisar o gráfico dessas duas funções, ax² e a raiz dx. Bom, a raiz de x, pessoal, primeiro, a raiz de x só está definida para números positivos, né? Eu não posso fazer raiz de um número negativo, eu estou trabalhando com números reais aqui, tá? E o valor que ela me retorna é sempre números positivos. Então primeiro eu vou desenhar o gráfico da função raiz de x. Então raiz de 0 é 0. Para x igual a 1, a raiz de 1 é 1. Então vai atingir aqui nesse ponto. Tá? E como que é o gráfico dela? Ela é o contrário, né, pessoal? Como que eu desenho o gráfico da raiz de x? Então, fazendo essa recordação. Se o y for igual a raiz de x, o que acontece? Eu posso elevar ao quadrado dos dois lados. Então, eu vou ter que y² é igual a x. Então, o x é uma função de y². Tá? Então, se eu desenho o gráfico, ela vai ser exatamente... É como se eu pensasse numa parábola. Só que, em vez de ter uma parábola aqui centrada aqui no eixo y, vai ser uma parábola centrada no eixo x. Agora, por que eu não considero essa parte aqui, ó? Porque essa parte aqui, o y não pode valer números negativos. Por quê? A raiz nunca me retorna número negativo. Então, por isso que eu tiro esse pedaço aqui, ó. Tá? Então, quando eu elevo o quadrado, eu estou jogando fora a informação sobre o sinal. Por isso que eu estou incluindo mais gente quando eu faço isso aqui. Tá? Mas, na verdade, então, meu conjunto é menor. Né? Então, é só essa metade dessa parábola. Tá? Então, essa aqui é o gráfico. Então, ela vai pegar e vai vir para cá. Então, ela vai fazer uma coisa dessa forma. Né? Como se fosse uma parábola ao contrário. Né? Tá? Então essa daqui é a minha y igual a raiz de x. Ok? Bom, e a x²? A x², quando passa aqui pelo zero, vale 0. E quando vai para x igual a 1, ela vale 1 também. Então ela vai ser uma parábola, só que aqui de boca para cima. Beleza? Bom, por que eu desenhei só nesse trecho aqui entre 0 e 1? Porque aqui, para x maior que 1, a x² vai lá para cima e a raiz de x continua aqui embaixo. Né? Então, eu tenho que olhar em um trecho, né? Eu quero um trecho onde a raiz seja maior que x². O único trecho onde a raiz é maior que x² é exatamente entre 0 e 1. Ó. A raiz é essa aqui e essa aqui de baixo é a x². Bom, deixa eu desenhar a x² aqui de preto, só para não confundir. Tá? Vou desenhar cada função aí de uma cor. Y igual a x². Tá, então temos essas duas funções. Então o intervalo onde a função, onde y está entre x² e raiz de x, né, onde raiz de x é menor que a x², é exatamente entre 0 e 1. Então, a região que eu quero calcular é exatamente essa região aqui. Ó. A região que os alunos carinhosamente apelidaram de peixinho. Tá? Então, eu quero saber a área desse peixinho. Tá? Vamos lá, então. Chama aí de A aqui essa região, quero calcular essa área. Então, a área, pessoal, está aqui entre o gráfico de duas funções. Né? A função que está maior, que está acima, é a raiz de x. E a que está abaixo é a x². Tá? Então, quem vai ser a área? Vai ser a integral. Vai ser a integral. Qual o intervalo? X valia entre 0 e 1. Então, de 0 até 1. Da diferença entre as funções. A função maior, que é a raiz de x, menos a função menor, que é a x² dx.
Bom, e agora? Como que eu faço então, né? Como que eu trabalho com a raiz de x, né? Quem que é a primitiva de raiz de x? A primitiva de raiz de x, pessoal, o que eu faço? Eu posso olhar a raiz como um expoente racional, né? Um expoente por meio de uma fração. Quem é raiz de x? A raiz de x é x elevado a meio, tá? Então esse meio assim, esse número aqui é exatamente o da raiz. E esse aqui é o expoente do que está ali dentro, tá? Então toda raiz eu posso escrever como x elevado a meio, tá? Então esse aqui eu posso escrever ele da seguinte forma. Então A igual a integral de 0 até 1 de x elevado a meio menos x ao quadrado dx. Então aqui eu tanto posso separar essas duas integrais aqui, quanto posso trabalhar com elas ao mesmo tempo. Como que eu faço para trabalhar com elas ao mesmo tempo? Como é a soma, eu acho a primitiva dessa menos a primitiva dessa. Para achar a primitiva dessa, essa aqui é um expoente, então eu vou fazer o mesmo processo. Somar 1 no expoente, então meio mais 1 é 3 meios, então x elevado a 3 meios, dividido pelo que deu lá em cima, que é 3 meios. Menos a primitiva do x ao quadrado, que é x ao cubo sobre 3. Esse aqui a gente já viu mais vezes. Avaliado de 1 até 0. Então, quanto que dá? Então, eu vou avaliar no 1, né? Então, aqui eu posso primeiro reescrever, né? Eu estou na forma de potência racional, eu posso voltar para a forma de raiz. Então, como que fica? Fica raiz quadrada de x ao cubo. Porque o expoente daqui vai para dentro, o daqui vai para a raiz. Bom, dividir por 3 sobre 2 é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços. Tá? Mesma coisa. Menos x ao cubo sobre 3. Quando eu avalio no 1, 1 ao cubo, 1. Raiz de 1, 1. Então vai ficar 2 terços menos x, 1 ao cubo, 1. Então 1 terço. Okay? Menos, agora eu vou avaliar no 0. 0 ao cubo, 0. Raiz de 0, 0. 0 vezes 2 terços, 0. E aqui? 0 ao cubo, 0. 0 dividido por 3, 0. Então dá 0 aqui. Então, o resultado final é 2 terços menos 1 terço, então que é 1 terço.